Olá, esse é o último vídeo da série O Fármaco nos Caminhos da Farmacocinética. Não esquece de já curtir e compartilhar com todo mundo. Nesse vídeo falaremos sobre o quarto evento da farmacocinética, a excreção do fármaco. Vem comigo. O fármaco livre, presente no compartimento central, que é a corrente sanguínea, pode ser excretado por diversas formas. No entanto, a excreção dos fármacos se dá majoritariamente pela via renal, através da urina. Vamos entender como ocorre o último processo da farmacocinética? Bom, primeiramente, você precisa relembrar que os rins são órgãos que pertencem ao compartimento altamente vascularizado. Dessa forma, o fármaco chegará rapidamente nesse órgão e poderá ser captado nos néfrons, que é a unidade funcional renal. A excreção renal iniciará na filtração glomerular. E, mais uma vez, as características físico-químicas do fármaco determinará esse evento farmacocinético, pois, a depender do tamanho da carga elétrica e do grau de lipofilicidade do fármaco, este poderá ser excretado diretamente ou deverá passar pelo processo de biotransformação, no qual originará metabólitos. E aí, esses metabólitos hidrossolúveis serão excretados. É importante você não esquecer que os fármacos ligados às proteínas plasmáticas não serão filtrados e, consequentemente, não serão excretados. Esses fármacos permanecem por mais tempo no nosso organismo. Na farmacocinética clínica, nos deparamos com um conceito bastante importante, a depuração do fármaco. Esse conceito engloba os processos de eliminação dos fármacos pelo organismo, como o metabolismo ou biotransformação e a excreção, em detrimento da concentração plasmática do fármaco. Relembrando que, se o sangue é o compartimento central e a partir dele temos a distribuição para os demais tecidos corporais, e dentre esses tecidos temos os locais de excreção, nesse gráfico observamos a concentração plasmática do fármaco em função do tempo dele no organismo. Assim, inicialmente, temos uma alta taxa de concentração plasmática do fármaco, o que nos remete ao processo de absorção e biodisponibilidade. A partir do momento que a curva desce em função do tempo, podemos inferir que esse fármaco está sendo distribuído para os demais tecidos corporais até chegar na fase de eliminação e excreção, quando sua concentração plasmática tende a zerar. E nós concluímos que o fármaco não está mais presente no nosso organismo. E qual será o tempo necessário para um fármaco ser completamente excretado do nosso organismo? Para responder essa pergunta, temos a avaliação do tempo de meia-vida de um fármaco, que de uma maneira prática é o tempo em que a concentração plasmática deste fármaco diminui a metade do valor original. Vamos observar a meia-vida nesse gráfico. Nós temos a concentração plasmática do fármaco em função de um tempo, em horas. No 16, aqui apresentado pelo laser, nós temos a concentração plasmática inicial, que aqui é 16 microgramas por ml. A metade de 16 é 8. Então, no tempo de 4 horas, nós temos a concentração plasmática de 8 microgramas por ml, um tempo de meia-vida. E assim sucessivamente, ou seja, a metade de 8 é 4, mensurada no tempo de 8 horas. A metade de 4 é 2, mensurado no tempo de 12 horas. E assim, geralmente, num tempo de 4 meias-vidas, nós temos a excreção total do fármaco. Por fim, esse gráfico é bastante importante porque a gente vai analisar os eventos farmacocinéticos. O efeito do fármaco está relacionando o efeito do fármaco à sua concentração plasmática em função de um tempo. Inicialmente, nós temos um período de defasagem, que podemos correlacionar ao processo de absorção, que depende da via de administração do fármaco. Em seguida, nós temos um aumento dessa concentração plasmática do fármaco e
a gente observa o início do efeito desejado. E assim, nesse início do efeito desejado, nós podemos remeter à biodisponibilidade do fármaco livre, consequentemente, a distribuição a partir do compartimento central, que leva aos tecidos alvos de ação desejada. Aí nós temos o efeito do pico, que podemos remeter ao efeito terapêutico máximo. E a gente tem a janela terapêutica, que é o intervalo de doses do fármaco que leva ao efeito desejado. E temos a duração desse efeito. Então, após a duração do efeito, observamos a excreção total do fármaco pelo organismo. E assim podemos correlacionar ao tempo de meia-vida desse fármaco. E a gente tem a concentração efetiva média para a resposta desejada, que nos remete à fração do fármaco livre que se liga ao receptor biológico e gera o efeito desejado, e a concentração efetiva média para a resposta adversa, o que nos vai remeter aos possíveis efeitos tóxicos relacionados ao aumento do fármaco no compartimento central, quer seja pela dose, aumento da dose desse fármaco, a quantidade desse fármaco, ou por algum impedimento de sua eliminação, né? Promovida por uma alteração no processo de metabolismo desse fármaco. Bom, finalizamos a série O Fármaco nos Caminhos da Farmacocinética. O que você achou? Entendeu alguns conceitos e passos? Então não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber outros conteúdos de farmacologia, além de curtir e compartilhar. Até logo!